o self-employed, ele é um processo voltado para atividades culturais, né? Então, ele busca pessoas que têm, no mínimo, 5 anos de experiência, de histórico em cultural, assim, em atividades de mídia. Tem muita gente que confunde, mas eu posso, né, não sei direito, mas a parte onde eu sei, que eu entendo, depois de ter passado por ele, é que ele é bem voltado para mídia. Eu não sei em relação aos esportes, porque não é atleta. Não é atleta, muito longe de ser, mas é isso. Então eu falei, nossa, realmente, assim, parece ser um processo bem legal. Peraí, gente, acho que a gente tá falando de self-employed, quem tá assistindo lá tá, o que é isso, tá? O que é isso? Não, então, gente, comparado com outros programas, o self-employed tem uma pegada diferente. Não é por pontuação, assim, no sentido de você tem aquela pontuação do Ex-Presente e você é chamado, não é. Ele tem uma pontuação bem baixa, você faz os cálculos lá, a maioria das pessoas que trabalha como autônomo no Brasil, numa área cultural, vai conseguir a pontuação fácil, só que isso não significa que porque você bateu a pontuação, que você vai receber um convite, que você vai conseguir imigração. Você passa por um processo no qual o oficial vai analisar se de fato você tem um perfil de autônomo, se de fato você vai vir para o Canadá para ser autônomo naquela área que você está aplicando. Então eles vão avaliar. O que acontece? Como é uma avaliação subjetiva, o oficial tem o poder, a autoridade de simplesmente dizer, não, olha, eu não acredito que você tenha o perfil de self-employed para o Canadá. E aí o processo leva 2 anos. Chegando nesses 2 anos você recebe uma resposta dessa, fica complicado, né? Porque você já pagou as taxas, você já esperou, você já sonhou, você já se programou. E aí você não tem a certeza dessa aprovação, apesar de ter aquela pontuação. E aí o que acontece? Quando eu estava começando a trabalhar com consultoria de imigração, teve uma leva, você lembra disso? Assim, a gente estava bem no começo da Gonorte, teve uma leva de pessoas no Brasil que fizeram self-employed. Sim, tem até grupos. E entraram, tinha grupos eles fazem grupos, né? E uma galera recebeu uma carta do consulado dizendo o seguinte: você tem tantos dias para explicar por que você acha que você é um self-employed. E as pessoas já tinham mandado tudo, já tinham mandado os contratos, tinham mandado tudo que... matérias jornalísticas, enfim, tudo que mostrava que eles de fato trabalhavam com aquilo, que eles eram autônomos de fato, mas que isso não garantiu a aprovação da aplicação deles. E isso é um ponto que eu queria chamar. O quanto que eles gastaram em tradução que entra onde o Felipe está hoje. Felipe, você foi mais ou menos assim, você teve um primeiro negado, né? Sim. E depois conseguiu a reversão. Exatamente. O que acontece que é bem característico desse processo, como ele é um processo voltado para designers, para profissionais de mídia, tipo de televisão, de rádio, músicos, etc. Então, como que você prova... Porque é uma coisa assim de contratos, né? Ou seja, não é que você fica fixo numa empresa. Normalmente o músico ele vai tocar, ele ganha pelo trabalho. Às vezes o profissional design ele ganha por um cliente que ele fez e ele não, às vezes ele não trabalha naquilo, né? Então por isso que ele é self-employed, que ele é autônomo, né? Normalmente quem trabalha nessa área é assim. Então o processo é voltado para buscar pessoas que podem agregar culturalmente para o Canadá. De forma fidedigna, não é qualquer cara. Então, por isso que tem toda uma história. Então, partindo desse princípio, o que é? Você tem que traduzir e juramentar, aí que está, um histórico da sua experiência profissional. Então, qual que é o histórico da sua experiência? Contratos, notas fiscais... carta de recomendação, matérias jornalísticas, tudo isso. Então, são coisas incomuns nos outros processos imigratórios. Nenhum outro processo tem isso. Às vezes, nem os processos de imigração provincial têm esse requisito. E você pode mandar qualquer coisa que você quiser. Então, aí vai